Ok. Então, hoje nós estamos no nosso segundo estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E, gente, eu pensei uma coisa, eu pensei que a gente ia conseguir fazer, assim, em 2 dias, nós íamos conseguir fazer todas as aulas da carta aos Filipenses, mas não dá, gente, não dá. Hoje nós vamos falar só do capítulo 2. Semana passada nós falamos do capítulo 1, então foi muito legal. Se você não pegou, entra lá no YouTube, estudo 1 de Filipenses, e aí nós vamos fazer hoje o 2, tá? E é muito interessante que eu tive que transcrever todos os textos aqui, porque tem tanta coisa legal, tanta coisa profunda, que não dá para a gente passar batido. A gente tem que ficar como, memorizar como regra de conduta, né? O que Paulo falava ao povo lá da igreja de Filipos. Então, a primeira pergunta que nós fizemos é assim: qual é a exortação de Paulo no texto de Filipenses 2, de 1 a 4? Então, muito legal que ele diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, quer dizer, se existe alguma coisa para eu falar com vocês, exortação normalmente é uma dura, né? Então, eu falei assim: se existe alguma dura, se existe alguma coisa que eu possa fazer em nome de Cristo, né? Quer dizer, ele não se vê digno de dar dura à igreja de Filipenses. Você vê que ele gostava muito dessa igreja, as pessoas gostavam muito dele, eles tinham assim um relacionamento muito íntimo e amoroso, né? Tinham vínculos assim. Ele se refere aos filipenses com muito carinho. Então ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, então, se houver tudo isso, aí ele dá a instrução, tá? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, a exortação de Paulo é o seguinte: unidade. Unidade. Então, é para a igreja de Filipos, mas é para nós hoje, entendeu? Então, é assim: não importa a igreja que eu vou, a roupa que eu uso, o país que eu vivo, a língua que eu falo, tá? Em Cristo nós somos um, que nós tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento, tá? Os mesmos desejos, o mesmo algo. Então, de repente, eu penso de uma forma diferente de você, mas isso não quer dizer que nós possamos caminhar juntos na fé, tá bom? É isso que Paulo está falando aqui. A pergunta número 2 diz o seguinte: no verso 3, ele é bem específico de como devemos tratar os outros. Olha o que ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se você pegar esse versículo aqui, já dá para o resto da sua vida, para você viver bem com todo mundo. Porque se você valorizar o outro maior do que você mesmo, se você colocar o outro no lugar de destaque, honrar o outro, todo mundo tem qualidade. Mas é muito fácil nós, em rodinha, a gente ficar metendo pau em um e o outro, porque é legalzinho. Porque você sabe, a doutora Rosana Alves, eu gosto muito dela, ela é neurocientista e ela é cristã. E ela estava explicando a história da fofoca, é um troço muito louco. Por que é gostoso fazer fofoca? Porque o seu cérebro, quando você está falando mal de uma pessoa, isso quer dizer que você é superior a ela, que você não faz aquilo. Então, é uma sensação de prazer. Gente, isso é muito louco. É o nosso cérebro que faz, então a gente entra numa rotina dessa sem perceber. Falar mal e julgar o outro é se colocar numa situação superior a ele. Então, isso te dá prazer. Isso é fisicamente, cientificamente comprovado. Então, aqui, Paulo está falando, faça exatamente o contrário. Considere o outro superior a você mesmo. Então, vamos aprender a valorizar a qualidade das pessoas. E aí vai vir um dia que você vai ver que as qualidades, isso vai se tornar um hábito e as qualidades vão superar os defeitos, tá bom? Então, forma de tratar os outros. Quando você não souber o que é, não, o que você pode fazer naquela situação, vou tratar ele como se ele fosse meu superior. Aí você vai ver a diferença até dele tratar você, tá bom? Pergunta 3. A quem Paulo usa o exemplo em como devemos nos comportar em relação aos outros? Agora Paulo pegou pesado, porque Paulo usa o seguinte: olha só, ele diz que você tem que agir igual quem? Vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gente, Jesus se entregou por nós. Então, se você tiver esse sentimento em relação ao outro, quer dizer que você está disposto a entregar sua vida por amor ao outro. Pensa! Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, eu imagino Jesus, Deus, tá? Ao lado de Jesus, vendo Jesus se despir de toda a sua glória, de toda a sua majestade e descer aqui. Uma frase que o Billy Graham fala que é muito assim impactante, ele já morreu, né? Mas todas as coisas que ele falou eu acho que foram bem marcadas, que ele diz o seguinte: o maior evento da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. Então, por que ele fez isso? Ele se esvaziou da sua glória, porque ele me amou e amou você. E Paulo está falando que você tem que ter esse mesmo sentimento em relação aos outros. Então, se você colocar o outro como superior a você, e você amar ao ponto de se despir da sua glória, da sua cultura, da sua educação, de todo o seu conhecimento, para se nivelar com o outro e poder ajudá-lo ao ponto de se entregar por ele, você não vai ter problema de relacionamento nenhum. E até com uma pessoa que tem um relacionamento abusivo com você, quando ele vê esse seu comportamento, isso vai constrangê-lo a mudar também, tá? Pergunta 4. E qual foi a recompensa dele, de Jesus, por ter tido esse tipo de comportamento? Bom, aí você vai me falar, mas isso aqui é muito difícil para eu fazer. O que eu vou ganhar com isso? Olha o que aconteceu com Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Não foi o chefe, não foi o pai, não foi a mãe, não foi o professor, nem o pastor, nem o padre, não foi. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra se dobre, tá? Quando ele se despiu de tudo aquilo que ele tinha de superior a nós, Deus o pegou e elevou a um lugar superior. Então, é o próprio Deus que está levando. Então, não fique preocupado se ninguém está vendo que você está sendo legalzinho. Ó, quem é que está vendo? Tá? Que é o que importa, é o que dirige a sua vida. Então, se Deus vê, a sua recompensa vai ser essa. Tá? Deus vai te exaltar. Não se preocupe em ser reconhecido pelos homens, porque o reconhecimento dos homens vai durar 5, 10, 15 anos. O reconhecimento do Senhor é a vida eterna. Então, vale muito a pena, tá? Você trocar os valores de para quem você está querendo fazer de bom mocinho, tá bom? Pergunta 5. O verso 12, temos um conselho que diz muito sobre a nossa salvação e a nossa parte nela. Gente, esse versículo aqui deu tanto pano para manga para teólogo, porque, olha só, eu acho que para um bom entendedor dá para entender isso aqui. O versículo é o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo foi que organizou essa igreja, que mentorou essa igreja, e ele estava fora, reconhecendo a obediência dos filipenses aos ensinos dele. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas então não é assim? Eu me aceitei Jesus, vem na minha vida, chorei um pouquinho, fiquei emocionado, varinha de condão, tô salvo. Por que Paulo fala para você desenvolver a vossa salvação? É porque você tem um caminhar. Você tem um caminhar, você não pode ficar estagnado. Desenvolver não é espere Deus desenvolver. Aqui não é faça obras da cesta básica, faça caridade que você vai ser salvo. Não. Desenvolva a vossa salvação. Com temor, aqui essa palavra é respeito. Agora, tremor é medo também, mas não é medo de Deus, é medo do pecado. Então, você não tem que seguir a Deus, porque você não tem que querer ir para o céu para fugir do inferno, entende? As pessoas, elas confundem um pouco. Aí eu quero ir para o céu porque o inferno é ruim. Aí eu quero ser de Jesus porque o diabo é ruim. Uma vez eu vi uma pastora, gente, falando um absurdo. Vamos cantar para deixar o diabo nervoso. Eu tô nem aí com o diabo, eu vou cantar para adorar o meu Senhor, entendeu? Você tem que ter o foco, é o quê? Eu quero desenvolver a minha salvação. E como você vai desenvolver a sua salvação? Estudando,
orando, tendo intimidade, aprendendo e colocando em prática, não só escutando os ensinos, colocando em prática dia a dia, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse grupo. Eu vejo as meninas crescendo, eu vejo vocês desenvolvendo, se entregando cada vez mais, mudando o comportamento. Eu, principalmente, eu não sou a mesma que eu era quando eu comecei a fazer esses estudos com vocês. Eu tinha um estudo pronto de 6 aulinhas, achei que estava bom, e olha, já faz mais de um ano que a gente está esmiuçando a palavra, e cada vez que eu abro é um tapão que eu ganho na minha cara, que eu tenho que mudar isso. Então, isso é desenvolver a vossa salvação. Não sente na zona de conforto, não se contente e sentar no banco da igreja e lá cumprir com todos os rituais da sua religião, que eu não sei qual é, também não me interessa, seguir todos os rituais e achar que tá bom. Não é. Desenvolva a sua salvação dia a dia. Paulo está falando para a igreja de Filipenses que era uma igreja trilegal, e, no entanto, ele dá esse conselho, ok? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, eu acho que isso é bárbaro. Vamos lá. Pergunta 6. No verso 13, temos resumidamente o fator de capacitação. Qual é? Eu acho que esse texto nós vamos ter que pegar os versículos, copiar e botar na geladeira. Porque é muita coisa junto, a gente vai esquecer. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, vamos lá. Eu tenho tanta vontade de falar de Jesus lá para as criancinhas famintas da África. Ok. Aqui diz que é Deus que ele efetua o querer como realizar. Se ele colocou em você, é ele que efetua o querer. Se ele colocou em você o desejo, vamos dizer, a ideia de fazer alguma coisa, é ele que vai realizar através de você, segundo a boa vontade dele, não a sua. Então, não se sinta constrangido, não se sinta rebaixado se você tiver uma vontade de fazer alguma coisa e se sentir incapaz, porque aquele que chama é o mesmo que capacita. Ele que chamou, é ele que vai te fazer realizar. Então, se ele te chamou, não tenha medo. Não tenha medo. Se você está dormindo assim, tem uma vontade de fazer alguma coisa, se atire e vai fazer, porque ele vai prover os meios, tá? E se não for de Deus, as coisas não vão acontecer. Se a ideia não for dele, a coisa não vai acontecer. Mas então, não seja covarde, seja um guerreiro, seja sensível à voz do Espírito Santo. Quando você se sentir tocado a ajudar alguém, a dar uma palavra a alguém, você pode estar sendo usado para ser a resposta da oração de alguém. Você pode estar sendo usado para abençoar a vida de alguém. Deus precisa de ferramentas aqui, ele pode fazer sozinho, mas ele quer usar a mim e a você. É por isso que nós estamos aqui ainda. Por isso que a gente não se converte e vai para o céu. Não, é porque nós temos um papel aqui que é contagiar as pessoas com o evangelho, que a palavra evangelho é boa nova, tá bom? Então, olha a quantidade de dura que tem aqui. Dura, não é dura, né? É conselho. Agora vem um outro que também, olha, dá para a gente ficar até, né? 7. No verso 14, temos uma outra regra de bom viver. Qual é? Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Menos brigar com o marido. Brigar com o marido pode, o resto vai fazer. Não, eu vou fazer tudo sem murmuração, nem briga. Lá na igreja, a reunião das mulheres lá da igreja, não, é tudo, é tudo. Mas isso eu não gosto de fazer. Você não gosta de fazer? Faça sem murmuração e sem puxar briga com ninguém, que aí é a regra do bem viver. Quem é da minha geração lembra de um desenho que a gente assistia, que tinha uma hiena. Vocês sabem que a hiena, o som que a hiena emite parece muito com som de risada, né? E esse desenho era muito cômico, porque era uma hiena que só reclamava. E ela falava tudo que acontecia, ela, dia, mês, ano, azar. Tudo estava ruim, tudo estava ruim. Então, tudo dava errado mesmo. Então, a gente fala da síndrome de Poliana, que é procurar o lado bom de tudo, mas nós temos no nosso grupo uma menina que supera até a Poliana. As coisas acontecem com ela e ela tá assim, eu tenho fé, Deus vai resolver. E isso nos recarrega. Isso dá uma carga rápida na gente. Então, que você seja esse agente de contagiar as pessoas com a sua fé, com a sua esperança. Então, fazer tudo sem murmuração e contenda. Tem que fazer uma coisa chata? Engole e vai fazer.
Ai, que droga, eu tenho que limpar minha casa, porque a minha casa é muito ruim, a minha casa é velha, a minha casa é pequena, eu não quero nem limpar, porque minha vida é um inferno, porque eu tenho que limpar a casa. Ok, você nunca vai ter uma casa grande. E isso eu estou falando no sentido de casa, mas estou falando no sentido de todas as outras coisas. Ai, eu quero ter uma família, mas meu marido é um chato, meus filhos são tudo retardados, são tudo trabalhosos. Ai, que vida horrível que eu tenho. Vai reclamando, vai brigando com todo mundo e me diga se você vai ter uma vida boa. Então, o conselho que ele dá, fazei tudo sem murmuração nem contendas. E se não bastasse esse seu comportamento te trazer um bom relacionamento com as pessoas e uma saúde emocional boa, que isso aí já estava bom, ainda tem mais. Olha o que tem na pergunta 8. Qual é a consequência em fazer tudo sem murmuração? Isso eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha feito essa conexão nesses dois textos. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Se você fizer tudo sem murmuração e nem contenda, Deus vai catalogar você como inculpável, mesmo que você esteja no meio de um povo mau. Viram a intensidade disso? Gente, se eu parar de reclamar e puxar briga, Deus vai me elevar ao nível que ele vai me considerar inculpável, mesmo que todo o meu contexto esteja culpado, seja sido corrupto, seja contaminado, Deus vai me reconhecer como inculpável. Por que que a gente continua reclamando? Hello? Por que a gente continua arrumando confusão? Gente, muito louco esse texto, tá? Eu até vou ler de novo. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ó, só esse texto já estava bom para o dia de hoje, né? Mas ainda tem mais, ainda tem mais. O verso 19 e 23, Paulo recomenda a quem e como recomenda. Quem estava com Paulo, né? Nós acreditamos que quem escreveu essa carta foi Timóteo, né? Sabe, né? Paulo não enxergava, Paulo não escrevia, ele mandava alguém, às vezes ele assinava, tá. Se você pegou o bonde andando, vai ver lá nossos estudos desde o comecinho das cartas de Paulo, que a gente explica isso. Mas ele fala, olha o que ele fala de Timóteo. E eu vou ler assim. Eu quero que você ponha o seu nome no lugar de Timóteo e veja se Paulo poderia recomendar você um dia. Vamos lá. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Kátia, o mais breve possível, assim de que eu me sinta animado pelo conhecimento da situação. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é próprio, não de Cristo Jesus. E vocês conhecem o caráter, aprovado por servir no Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, a quem espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. Ele está recomendando a Timóteo. Então, o que ele diz? Timóteo, vocês conhecem Timóteo. Timóteo se ajuntou comigo nas minhas dores. Ele me serviu como se fosse um filho para o pai. Tá? Ele tem um caráter aprovado porque serviu o evangelho. Olha que coisa, mas tem mais ainda que ele vai falar sobre o outro, que é o Epafrodito. Gente, esse nome ninguém merece, né? Esse povo tem mania de botar nome bíblico nas crianças. Por favor, Epafrodito não dá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha o que ele fala de Epafrodito, gente. E estou persuadido no Senhor, de quem também eu mesmo brevemente irei. Quer dizer, ele estava achando que ele ainda saía da cadeia e que ele ia ver os irmãos. Julguei, todavia, mandar necessário a vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza.
Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha o que ele fala desses dois caras, do Timóteo e do Epafrodito. Então, eu digo assim, porque como a gente vai adaptar isso, né? Será que o seu pastor, ele pode fazer uma carta, o seu pastor, o seu padre, o seu líder religioso, o seu líder de célula, aquela pessoa, a sua autoridade que está em cima de você, você acha que ele iria fazer uma carta de recomendação nesse nível de você? Né? Então, isso é resultado de uma conduta irrepreensível. Então, vamos voltar lá, tudo que Paulo fala no capítulo 2. Vamos lá. Primeiro, ter os mesmos sentimentos, tá? O mesmo amor, o mesmo sentimento, ser unidos de alma. Não fazer nada por partidarismo, por egoísmo, considerando sempre o outro superior. Aí ele compara com Jesus Cristo e tudo bem. Depois ele vem, né? Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus que dá tanto o querer como o realizar. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que nós sejamos considerados inculpáveis e irrepreensíveis. E que eu tenha uma conduta que um dia o meu líder possa fazer essa carta de recomendação a meu respeito. Esse é a lição, esse é a dura, essa é o que nós temos de carga rápida para essa semana. Nós temos uma semana para meditar e já começar a colocar em prática. Pegue os itens, separe e ponha na geladeira. Fazei tudo sem murmuração. Desenvolvei a vossa salvação. Eu quero ser inculpável, né? Eu quero ser culpável. Eu quero considerar o outro superior a mim mesmo. Eu quero ter o mesmo sentimento e caminhar junto com o meu irmão. Não importa se ele está numa igreja diferente, se ele usa uma roupa diferente, se ele tem um hábito diferente, se ele está num país diferente. Ele é o meu irmão. Vamos andar de mãos dadas para levar o evangelho para as pessoas. Então, é esse o resumo do capítulo. Não dava para fazer outro capítulo, porque é tão rico esse capítulo, é tão recheado de boas novas que nós vamos ter precisado de uma semana para administrar tudo isso na nossa cachola, tá bom? E que no final da vida, quando você estiver lá, né, bem velhinho mesmo, que nem João, lá na ilha de Patmos, né? Bem velhinho, alguém vai pegar ali o livro da sua vida e vai achar cartas de recomendação que fizeram sobre você, de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua essência, de acordo com o seu amor pelos outros e pela obra de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém.